Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Tássia Reis e se você quiser entender nos mínimos detalhes e de modo simples como se deu o processo de urbanização e suas diversas características, fica comigo até o final. Então vamos nessa! Durante milhares de anos na história da humanidade, a imensa maioria da população vivia no campo, se ocupando das atividades primárias, tais como a agricultura, a pecuária, a mineração, a pesca, entre outras. Para você ter uma ideia, por volta do ano de 1800, havia apenas cerca de 7% da população mundial vivendo em cidades. Essa situação começará a mudar com o progresso do desenvolvimento industrial. Afinal, é exatamente a indústria a responsável direta pela urbanização, pois será a busca por trabalho nas fábricas que fará com que as cidades comecem a crescer. Quando uma cidade passa a oferecer trabalho no segmento industrial e atrair cada vez mais pessoas, surge a necessidade de diversos serviços, tais como escolas, atendimento médico, mercearias, padarias, lojas variadas. A construção civil também aumenta, pois a cidade passa a crescer, sendo necessário mais moradias e espaços públicos com melhor infraestrutura. É óbvio que, a princípio, as cidades eram caóticas, super desorganizadas e sujas. Até mesmo nos países desenvolvidos, que foram os primeiros a se industrializarem, os espaços urbanos deixavam muito a desejar, pois faltava saneamento básico, coleta de lixo e moradias decentes para os camponeses que começavam a chegar nas cidades. Havia muita sujeira e fumaça. Os principais e os primeiros países a se industrializarem foram a Inglaterra, a Bélgica, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia e Estados Unidos. Mas é de grande relevância diferenciar a urbanização de acordo com o nível de desenvolvimento dos países. Nos países desenvolvidos, que foram os primeiros a se industrializarem, o êxodo rural, ou seja, a saída da população do campo em busca de oportunidades nas cidades, foi lento e gradual. As cidades não ficaram de imediato lotadas. Assim, foi possível um melhor planejamento para a criação de espaços urbanos mais estruturados. Além disso, não ocorreu nesses países uma industrialização concentrada, apenas em algumas cidades, mas sim um desenvolvimento mais espalhado. Desta forma, várias cidades iam se industrializando e crescendo ao mesmo tempo. Já nos países subdesenvolvidos, como no caso do Brasil, que se industrializou tardiamente, principalmente a partir da década de 1950, o êxodo rural foi intenso e rápido, pois ao mesmo tempo que as cidades iam abrindo fábricas e atraindo camponeses, as máquinas chegavam no campo com força total, expulsando os trabalhadores do campo, já que substituíam grande quantidade de mão de obra rural. Para piorar a situação, a industrialização se deu de modo concentrado. Apenas pouquíssimas cidades possuíam fábricas. Com isso, estes estabelecimentos foram concentrados nas maiores cidades, como São Paulo e o Rio de Janeiro. Isso provocou vários problemas, pois, mesmo sem a infraestrutura necessária, essas cidades atraíam diversos imigrantes, o que gerou o inchaço urbano ou macrocefalia urbana. Ou seja, a cidade acaba recebendo um número muito maior de pessoas do que o que poderia suportar, gerando diversos problemas, tais como moradias irregulares, como favelas e ocupação de áreas de encosta, o que acaba sendo gravíssimo, porque com as chuvas ocorrem constantes deslizamentos de terras e mortes. Desemprego, pois mesmo contando com muitas indústrias e serviços, a cidade não consegue absorver toda a mão de obra que recebe. Oferece serviços precários, tais como atendimento médico hospitalar, educacional e transportes públicos lotados, com baixa eficácia, trânsito caótico, com muito engarrafamento, violência, saneamento básico deficitário, carência de espaços de lazer, sem mencionar os diversos tipos de poluição e problemas ambientais. Tudo isso promove também a desigualdade social nítida, pois os espaços urbanos ficam claramente segregados, pois observamos condomínios luxuosos ao lado de bairros sem a mínima infraestrutura,
concentrando assim uma parcela significativa da população com baixa renda em áreas precárias e marginalizadas. É preciso fazermos também uma diferenciação entre crescimento urbano e urbanização. O primeiro é o aumento do número de habitantes em decorrência do crescimento vegetativo, ou seja, diferença entre o número de nascimentos e mortes. Como normalmente o número de nascimentos é maior, as cidades crescem em população e necessitam de mais moradias e serviços, o que impulsiona o crescimento do espaço urbano. Lembrando que essa situação é mais comum nos países desenvolvidos, onde o processo urbano já foi praticamente concluído. Já em países subdesenvolvidos, o que verificamos mais é a urbanização, que ocorre quando a população do campo migra em direção às cidades, que por sinal já estão saturadas. Quando afirmamos que a urbanização vem crescendo, estamos querendo dizer que a população residente nas cidades cresce mais que a população que reside no campo. Mas para afirmarmos que um país é urbanizado, ele precisa ter mais de 50% de sua população morando nas cidades. É o nosso caso. O Brasil se tornou urbano na década de 1970. Hoje, cerca de 85% da população brasileira vive em cidades. E para que não fique nenhuma dúvida, você precisa entender que as cidades, apesar de serem parecidas, possuem algumas diferenças básicas, o que promoverá espaços urbanos diversificados. Por exemplo, as cidades de maior importância de um país são as metrópoles, ou seja, cidades com intensos fluxos de pessoas, mercadorias e serviços, e que por isso possuem grande influência, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Manaus. Já uma região metropolitana é o conjunto formado pelas metrópoles e pelas cidades satélites, como, por exemplo, São Paulo e as cidades ao redor, como Diadema, Guarulhos, Osasco, Santo André, entre várias outras, que formam uma área com intenso fluxo. Já uma cidade que possui uma grande importância não só no seu país, mas também em escala mundial, por concentrar a sede de empresas transnacionais e ser um importante centro econômico, é chamada de cidade global. Podemos citar como exemplo Nova York e Londres, que possuem grande influência em todo o mundo, e até São Paulo, que possui grande influência não só no Brasil, mas em toda a América Latina. O conceito de cidade global está diretamente ligado ao conceito de globalização, já que as economias mundiais estão cada vez mais dependentes umas das outras. Veremos com mais detalhes este conceito em um vídeo sobre hierarquia urbana. A megacidade é simplesmente uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, então fica fácil de entender, pois só é um conceito numérico. Atualmente, a maioria das megacidades estão em países subdesenvolvidos, exatamente por conta da grande concentração populacional em poucas cidades. Mas claro que também existem algumas em países ricos, como é o caso de Tóquio, no Japão. No Brasil, por enquanto, só temos São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. A conurbação ocorre quando duas ou mais cidades crescem tanto que ficam coladinhas, não sabendo onde começa uma e termina a outra. Muitas vezes só sabemos disso por meio de placas. Então, o que é conurbação? União física entre duas ou mais cidades. Já uma megalópole é a junção de metrópoles ou regiões metropolitanas, formando assim uma gigante mancha urbana com alta influência no país. Como exemplo, temos na costa oeste dos Estados Unidos a megalópole San Fran, que engloba uma vasta área, pegando desde grandes metrópoles como São Francisco, Los Angeles, San Diego e até Las Vegas. No Brasil ainda não temos uma megalópole. A princípio, parecia que seria o eixo Rio-São Paulo, porém o crescimento da região metropolitana seguiu mais para o interior paulista, havendo um grande fluxo entre São Paulo e Campinas. Vale destacar que nos últimos anos vem ocorrendo no Brasil um fenômeno chamado de desmetropolização, ou seja, as cidades médias atualmente crescem mais do que as grandes cidades, pois as metrópoles já estão, em sua maioria, saturadas e conurbadas com as cidades vizinhas. Assim, só podem crescer verticalmente. É o caso de São Paulo. Os terrenos são caros, o trânsito é difícil, os sindicatos são sólidos, o que faz com que as novas empresas se interessem em investir em cidades que possuam cerca de 800 mil habitantes
e uma melhor qualidade de vida. E aí, gostou do vídeo? Então deixa teu like, se você tirar uma boa nota na prova, fala pra gente aqui nos comentários. Não esquece, hein? Até a próxima e tchau, tchau!